Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Vamos continuar aqui então onde estávamos, nesse capítulo sobre a vida espírita, e neste título aqui que é Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Então, o que o Espírito sente, como é que ele sofre, né? Então, nós paramos aqui, lembrando que este é o vídeo de número 57 do nosso estudo, então tem bastante vídeo para trás para quem está chegando agora para aprender. Então, continuamos aqui na questão número 244, tá? Não esqueçam que sempre eu deixo o link do Livro dos Espíritos online para você baixar, que está na Federação Espírita. Na questão número 244, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos veem Deus? Ou seja, eles enxergam Deus? Né? E a seguinte resposta dos espíritos: só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Então ele explica aqui que os muito superiores já conseguem vê-lo, compreender Deus, né? E os inferiores têm sensações de Deus, então eles sentem presença, eles conseguem enxergar nas coisas e de certa forma pressentem, mentalmente têm um entendimento da existência de algo maior. E a gente sabe que isso é assim desde os povos tribais, né, que tinham a sensação da existência de algo acima deles. Tem uma pergunta anexa à questão 244. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? O Kardec fez uma pergunta meio genérica aqui, né? Um espírito inferior saber se vem ou não vem de Deus? E o espírito de verdade responde o seguinte: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele pressente como por intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendem pressentimentos que são como uma advertência secreta de fazer ou não alguma coisa? Ocorre o mesmo para nós, somente que num grau superior, porque, como compreendes, sendo a essência dos espíritos mais sutis que atua, eles podem, melhor, receber as advertências divinas. Então ele está fazendo uma comparação, né? Os espíritos, os desencarnados, eles têm uma capacidade sensitiva muito maior. Então eles podem compreender, eles podem sentir muito mais a Deus, mesmo sendo de uma camada mais inferior, porque estão desencarnados. Mas ele compara aqui, ó, que no nosso caso, por exemplo, quem é que já nunca passou por isso, né? De fazer alguma coisa, falar alguma coisa e lá dentro da nossa mente parece que tinha uma voz: não faça isso, né? Pense em tal coisa, não faça isso, não cometa tal ato. Todos nós temos essa voz da consciência que lá dentro dela Deus está presente. Questão número 245. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos, ou seja, é limitada? E ele diz não, ela reside neles. Então essa visão não é limitada. Questão número 246. Os espíritos têm necessidade da luz para ver, né? Então precisa acender uma luz, uma lâmpada em qualquer ambiente para enxergar? E eles respondem o seguinte: veem por si mesmos, não têm necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas que se encontram por expiação. Ou seja, aqueles espíritos que por si mesmos praticaram maus atos e eles têm que purgar aquele entendimento, ou seja, a treva na verdade está dentro dele e ele tem que colocar para fora essa treva e compreender, depurar isso. Então esse espírito ele se vê em trevas devido ao próprio pensamento, tá? 247. Os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo? Olha a pergunta que Kardec faz aqui, né? E a resposta do espírito: como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê tudo a uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes. Esta faculdade, esse potencial, né, depende de sua pureza,
Quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Então, ele explica que existe realmente essa capacidade de os espíritos conseguirem enxergar em vários lugares diferentes, como se praticamente tivesse uma visão total, né? Só que isso vai se melhorando, se apurando de acordo com o que o espírito vai se elevando. Espíritos inferiores não têm essa capacidade. E tem uma consideração aqui de Kardec, que ele diz o seguinte: a faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal. Olha a palavra que ele usou aqui, o termo que ele usou, lucidez universal, que se estende a tudo, envolve a uma só vez o espaço, o tempo, as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Olha que importante essa explicação. Compreende-se que deve ser assim. No homem, a visão se realiza através do funcionamento de um órgão impressionado pela luz, e sem luz ele fica na obscuridade. No espírito, a faculdade de ver sendo um atributo próprio, abstração feita de todo agente exterior, a visão é independente da luz. Veja-se ubiquidade na questão 92. Então veja, ele explica como o espírito ele não é exatamente um corpo com partes, apesar de ele ter um corpo espiritual, nós temos uma cópia desse nosso corpo espiritualmente, né? Só que essa cópia, como ela é moldável, como ela se transforma, ela não reside as capacidades em cada órgão desse copiado. Então o olho não é o olho do nosso corpo espiritual que enxerga, né? Por isso que quando a gente desencarna e foi mutilado, decapitado, perdeu um órgão, do outro lado a gente não fica com essa deficiência, porque lá nós temos o nosso corpo espiritual. E, além disso, o mais importante, o espírito não precisa de corpo. Porque, como eu disse lá atrás, que nós vimos, né? O espírito é como se fosse uma chama, né? Uma pequena luz. Então ele não precisa exatamente de um corpo. Porém, usa esse corpo para se relacionar, para se apresentar, para se comunicar, para ser entendido. Tá? Então vamos aqui adiante. 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Ele responde, mais distintamente, porque sua visão penetra aquilo que não podeis penetrar, nada a obscurece. E nós sabemos que existem na visão diversos tipos de capacidade. Não dizem que o cão enxerga de um jeito diferente, que o pássaro enxerga de um jeito diferente, que a águia, por exemplo, consegue observar pequenos insetos a muitos metros de distância quando nós humanos não conseguimos. Então veja, se um animal consegue, por que o ser humano não em sua forma espiritual? É só uma questão de que isso acontece do outro lado, não acontece aqui, né? Na questão número 249, o espírito percebe os sons? E ele diz, sim, e percebe até mesmo o que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Então veja, como aqueles sons que os cães ouvem e o ser humano não ouve, que são numa frequência, né, muito diferente da nossa faixa. A ciência explica, os médicos explicam, né, que tanto no som, na nossa audição, quanto na nossa visão, nós enxergamos em faixas de vibração. E aí tem animais que enxergam em faixas além, ou ouvem em faixas além, ou até inferiores, né? Então isso varia muito para cada espécime. Só que quando nós estamos no campo espiritual, quando nós estamos no plano espiritual, toda a nossa percepção é ampliada. E aqui tem uma pergunta anexa sobre essa dos sons. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Porque aqui na outra pergunta ele disse que o espírito enxerga como um todo, como se todo ele fosse olhos, né? Ele não tem uma superfície que enxerga como nós temos o olho. Se eu tampar meu olho eu não consigo enxergar. O espírito não, ele enxerga pelo corpo todo, né? É como praticamente fosse um fotossensor que capta a luz totalmente. Tá? Então veja o que ele diz, ele está perguntando se no som é a mesma coisa. E ele diz, olha o que o espírito responde, todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser.
quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão por um canal de órgãos. Mas no estado de liberdade, não estão mais localizadas. Então, o espírito ele não tem percepções localizadas por ouvido, por olho, por tato, porque é a mente dele que se projeta e que se engloba, como ele diz aqui, ó, nessa lucidez universal, consegue envolver o espaço, o tempo e as coisas. Vocês viram que interessante isso? Quantas capacidades nós temos, mas não aproveitamos, e com a mediunidade a gente começa a engatinhar acessando essas capacidades. Bem, meus amigos, vamos ficar por aqui nesse estudo do Livro dos Espíritos. Vamos continuar aí no próximo na questão 250, para não ficar muito longo. Espero que tenham gostado. Até o próximo estudo do Livro dos Espíritos.